boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas, bueníssimas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Estamos de novo, mais uma vez. Mais uma semaninha. E vou te falar que hoje a gente tem um tema... Hoje é um tema cavernoso, como já falamos aqui. Já que a gente gosta de uma caverna, é pra lá que a gente vai. Para tentar tirar as pessoas de lá. Detalhe, não estamos voltando para elas. Jamais. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, a gente tem algumas coisas importantes aqui a dizer. E a primeira delas, o que é, meu amigo William? É o nosso endereço nas redes, não? Muito bom, meu amigo. E qual que é ele? É @Beyond the Cave PDC. É isso aí. Sempre lembre, não que esqueça. Onde que nós estamos, camarada? Nós estamos em todas as melhores lojas do Ramos. Dos ramos. Nós estamos no Insta, nós estamos no Facebook, nós estamos também no YouTube. Nós só não estamos no Airbnb e no Uber ainda, mas nós estamos tentando chegar lá. No resto nós estamos, né? No resto nós estamos. E além do @Beyond the Cave PDC, que é extremamente importante pra gente, não esqueçam do nosso querido Apoia-se. apoia.se/Beyond, BEYOND. R$20 por mês, tem vários privilégios. O primeiro deles é entrar no nosso querido grupo do Discord, onde você tem direito a fazer perguntas para o convidado. Temos uma pergunta hoje interessantíssima. Muito bom. Além disso, escolhe o convidado, dá opinião. Exato. Né? Bate papo com a gente, que a gente troca ideia Interage, né? Interage várias bastante. coisas rolando ali. Né? E além disso, recebe o link ao vivo. Então, pessoal que está vendo ao vivo aí, muito bom. Muito obrigado. Não precisa esperar toda a edição. E a segunda parte, né, que a gente vai ter depois, quem tem o link que tem esse privilégio. Isso aí. Mesmo. E você nem falou da camiseta ainda. É verdade. Sabe por que eu não falei da camiseta? Por que não? Porque nós estamos quase atingindo a nossa meta. Opa! E aí a camiseta vai ser só até atingir a meta inicial. Então, e depois... Faltam 2 pra gente atingir a meta inicial. Entendi. Então, esses 2 aí últimos ganham a camiseta. Mas quando isso aqui for pro ar mesmo, já vai ter ido pro saco. Então, exato. Não vou mais. A camiseta, infelizmente, pra quem tá ouvindo agora, já foi. Mas, meu amigo, ela sabe onde ela tá? Ela tá na viesbr.com. E eu posso comprar assim livremente? Livremente, cara. Alta qualidade. Tem lá os 3 tipos de camiseta disponível. Bom. Põe a nós. Estoicismo, platonismo, humanismo, cerveja com costela. Tá lá bonitinho. viesbr.com. Só entrar que acha a camiseta. Boa. E tenho que falar também do nosso primeiro patrocinador, meu amigo. A Alux Investimentos. E eu sou cliente pessoal, como eu sempre digo, e posso dizer da qualidade dos caras. Né, isso mesmo. Você quer fazer investimento, está procurando uma assessoria que vai te ensinar, né, educação financeira, fale com o Ronaldo é isso mesmo. ou com o Alexandre, não é verdade? Se você é um profissional liberal que nem a gente, você recebeu 0 de treinamento para lidar com dinheiro. Essa é a verdade. E aí tá o lugar que você pode encontrar. Precisa de gente para te ajudar, tal qual quando você precisa de um médico se você machucou o tornozelo, ou do advogado se está envolvido no problema de pensão. São 15 anos de experiência, que estão querendo com certeza dividir com todos os seus clientes, né? E a prudência para eles, que é uma coisa que a gente gosta muito, é essencial. Você não quer arriscar, né? Não, meu amigo. Se você juntou algum, você não quer arriscar muito. É isso, velho. Isso aí. Baixa preferência temporal. Opa! Welcome to the jungle. Caras. Então, muito bom. www.aluxinvestimentos, investimentos.com. E o telefone é 11 987830922. 11 987830922. Quem que nós temos aqui hoje, meu amigo? Hoje é uma temática realmente muito, muito oportuna, importante e essencial para a gente discutir o que a gente vai fazer. Nosso querido engenheiro Carlos Rocha, ele é engenheiro eletrônico, na verdade, né? Formado por onde? Opa! Lugarzinho fácil de entrar. Lugarzinho tranquilo. Sei que prestou vestibular uma vez na vida, era aquelas questões que você pulava. Jesus, formado pelo ITA, meu amigo. Lá em 1977, ele é empresário, presidente do Instituto Voto Legal, participou da criação da FCMF, Fundação Casimiro Montenegro Filho, e liderou o desenvolvimento e a fabricação das queridas urnas eletrônicas lá em 1996. Lembra disso? Opa, ele tem lugar de fala, segundo consta. Segundo consta, ele tem um lugar de fala. Tem um lugar de fala.
Então, meu querido Carlos Rocha, boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa noite, Regis, boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Todo nosso. Mas antes da gente entrar no tema específico, que a gente vai falar muito, que é urna eletrônica, a votação, toda a parte política que envolve isso, a gente queria fazer uma pergunta para você, que a gente faz para todo mundo que vem aqui, né? Como a gente explicou, e quem ouve a gente sabe, a gente preza muito por uma vida examinada através de várias ferramentas, e a principal dela é a filosofia. Então a gente usa o estoicismo, o platonismo, o conservadorismo para explicar o que é uma vida boa. E eu te pergunto, o que para você é uma vida boa, Carlos? Legal. Uma vida boa é uma vida que a gente desfruta com os amigos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui porque vocês são amigos de meus amigos. Exato. Não é? Por isso chegamos e nos reunimos. E esse é o grande privilégio, né, que a gente tem, de conhecer pessoas na jornada da vida e construir uma relação, que é uma relação de troca, uma relação positiva, né? E a gente quer gente que ajude a vida a evoluir com alegria. Porque tem gente que senta do lado e fica o tempo todo reclamando, que é muito chato, é horroroso, né? Então você quer pessoas que encontrem as coisas boas, que elas existem. Então, no fundo, é isso. Vou contar um caso que eu tive a oportunidade, uma época, um privilégio de trabalhar, e eu fui a vários países da África, né? Então, fui a Nigéria, fui a Angola, Costa do Marfim, e aqui na América Latina, em vários países, mas em especial no Haiti. Ou seja, eu tive em vários lugares muito pobres. E aí a gente aprende a dar valor à vida, às pessoas, né? E era muito interessante, porque o Brasil é um país conhecido mundo afora. Então, o que a gente fazia quando chegava lá? Eu sempre procurava a oportunidade de tomar uma cerveja gelada com as pessoas e compreender quais eram as visões, quais eram os desafios, né? E aí você aprende o seguinte: a gente está aqui em São Paulo, que é um lugar maravilhoso, país privilegiado que é o Brasil, e você senta e fica reclamando e falando mal do Brasil, e o problema. Você para de reclamar. Nós somos um país privilegiado, é uma maravilha, né? O vitimismo incomoda, né? O Brasil e os brasileiros têm um astral legal, né? E a gente não tem ideia das perspectivas, né? Para concluir esse pedaço, eu estava andando com dois amigos, parceiros da Nigéria, em Lagos, na rua, e aí estava no escritório deles. Não, vamos comer, não vou levar vocês para comer comida nigeriana. Ele me disse, por quê? É meio estranho. Você come chinês? Eu falei, claro, então vou levar você num restaurante chinês. Legal. Aí estamos andando pela rua, estava um dia bonito de sol, as pessoas começam a olhar para mim e me apontar. Aí eu olhei e falei, o que será isso? Eu olhei, será que tem uma coisa suja na minha roupa, a cor da roupa? Aí falei, é Meca Manduí, que é o nome dele. É Meca, tem alguma coisa aqui estranha? Por que as pessoas estão olhando para mim? Carlos, você é branco, vê se tem algum branco aqui. Só tinha eu, branco. Sim. Que é uma perspectiva inversa, né? Sim. E a gente não tem noção dessa perspectiva. Então, a gente aprende muito com essas experiências. Então, eu acho que bom da vida é vivê-la, em especial, né, conversando com a visão construtiva e positiva com os amigos. Eu agradeço a oportunidade. Que isso, nós que somos muito gratos. Exatamente. E na resposta aí, é óbvio que você sabe o que eu estou pensando, né? Por favor. Os amigos, né? É uma questão meio epicurista, que a gente gosta de colocar, que o prazer da vida passa por essa troca de você ter as pessoas que você gosta do seu lado, claro. Né? Numa certa mediandade do prazer ali, que você consegue equilibrar de não ir... Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Então, é extremamente... Pelo menos para mim, mostrou esse lado epicurista aí do Carlos. Eu acho muito interessante ele ter começado dessa forma, porque já mostra uma certa visão de mundo para a gente discutir o tema que a gente vai discutir. Nós não estamos discutindo esse tema no alto de uma cátedra, dentro de uma academia. Claro. Nós estamos falando isso num contexto vida. Como é que se dá toda a questão que a gente vai discutir enquanto cidadãos. Ponto final. Sim. Não importa o cargo, a estirpe, de onde veio, para onde vai, a altura, o peso. Não é só... É bem pedestre. Gosto muito disso. Muito obrigado.
Legal. Cara, então queria começar com continuar com uma segunda pergunta. Né? Ficou claro que você liderou o desenvolvimento e fabricação das urnas, que teve um baita envolvimento, e esse vai ser nosso mote principal aqui. Me fala, como que foi a movimentação política na época e os motivos que fundamentaram a criação da urna eletrônica lá atrás, para a gente conseguir posicionar o que estava acontecendo e até a criação da mesma? É uma jornada de longo prazo, né? E a administração eleitoral, a justiça eleitoral, tem um grande mérito nisso, né? Porque os ministros do Supremo, que são presidentes do TSE, eles são pessoas de formação na área do direito, eles não têm a formação técnica. Então, você não imagina que o sujeito vai ter uma visão de transformação, uma visão de inovação. E eles tiveram e têm, o que é muito interessante. Então, isso começou lá atrás, meados da década de 80, quando eles disseram, olha, para a gente ter uma eleição transparente, uma eleição sem problemas de fraude e tal, primeiro nós temos que ter um cadastro de eleitores arrumado, precisa saber quem é a pessoa, quem vota, identificar o eleitor para não deixar votar 2 vezes, enfim, organizar esse negócio. Então eles tiveram essa visão. O primeiro grande passo foi esse, e eles fizeram um recadastramento eleitoral e eles mudaram o patamar de armazenamento de dados das pessoas. Então a maioria das pessoas não sabe, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem, de longe, o melhor banco de dados dos brasileiros hoje no Brasil, porque eles têm as zonas eleitorais, os cartórios eleitorais em todos os municípios, no Brasil inteiro, e eles cadastram as pessoas. E mais recentemente, inclusive, com biometria, tanto a impressão digital quanto a imagem da face, né? Então esse foi o primeiro grande movimento. Ou seja, se a gente quer ter uma eleição que seja autêntica, a gente precisa garantir que as pessoas que vão votar são aquelas que têm direito a votar e vão votar só uma vez, né? Então esse foi o primeiro grande passo. Uns 10 anos depois, onde esse processo então já estava muito bem avançado, depois do cadastramento foi toda a parte de totalização de votos também, que evoluiu muito. Aí então eles já vinham fazendo testes e decidiram, em 94, que estava na hora de trazer eletrônica para a votação. Criaram uma máquina de votar, que se chamava um coletor eletrônico de votos. Uma máquina onde o eleitor poderia, de uma maneira muito simplificada, colocar. A ideia para isso era você meio que limitar a participação do homem na contagem. Meio que era daí que você achava que tinham fraudes, era isso? Havia naquela época, né? Eu que sou carioca, inclusive, acompanhei, teve um problema no Rio de Janeiro, numa eleição do Brizola, em que se identificaram fraudes, né, nos sistemas eletrônicos que estavam contando os votos. Isso acabou sendo confirmado e foi um problema grande. E a ideia é fim a fim, é um sistema fim a fim, ou seja, nós vamos cadastrar o eleitor, ele vai ter o seu documento, depois ele vai na sessão para votar, quando chega na sessão ele tem a sua identificação e aí ele é liberado para votar. Então o eleitor só vota uma vez, só vota quem está cadastrado direitinho. E depois, coletando a informação do eleitor, então vamos fazer a contagem. Aí os dados que são coletados na urna são transmitidos para a Justiça Eleitoral e aí existem sistemas que fazem a totalização dos votos de cada sessão eleitoral. Esse foi um processo gradual. Em 96, que foi a primeira fase, eles fizeram eleições em cidades que tinham mais de 200 mil eleitores e nas capitais, foram 57 cidades. Então, naquela primeira fase, votaram 32 milhões de eleitores. E isso foi evoluindo até que, no ano 2000, ou seja, 2 eleições depois, aí já votaram todos os brasileiros. E de lá para cá o sistema só vem sendo aperfeiçoado. Então, a gente muitas vezes fala de outros países e tal. É claro que a gente tem oportunidade de melhoria. E essa é a nossa jornada. É por isso que eu estou aqui, para ouvir ideias, ouvir perguntas e tal. E eu, há uns anos atrás, me estabeleci essa missão. Entre as outras coisas que a gente faz, assim como vocês têm aqui o podcast, eu achei que essa era uma jornada em que eu teria uma contribuição a dar. Mas eu acho que o Brasil tem um bom sistema. Enfim, acho que a urna é um bom equipamento que pode ser melhorado e acho que a gente está caminhando numa direção de evolução. É ruim quando o tema se politiza muito, que é um pouco
dizer, se tem uma coisa que a gente poderia, com essa conversa amiga, contribuir para transformar, é as pessoas aprenderem a viver com o diferente, aprenderem a viver com diferentes opiniões, né? Muitas vezes a verdade não é única, há várias verdades, né? Vocês que estudam a filosofia, Sim. Né? A gente tem diferentes compreensões das coisas, né? Então eu acho que o sistema é legal, tem oportunidade de melhoria, e eu estou feliz porque hoje existe um universo de pessoas que se interessam pelo tema, que é um tema árido, né? Um tema difícil, mas é legal, eu não sei por que razão, é uma coisa legal de ouvir de vocês, por que as pessoas foram ficando interessadas num tema que é essencialmente técnico, né? Hardware, software, enfim, segurança da informação, auditoria, são coisas meio, né, áridas, técnicas, mas as pessoas ficaram interessadas. É porque o debate político ele cresceu muito nos últimos anos, né? Então tudo entra no aspecto, né? Acho que você tem toda a razão, mas o que me salta aos olhos aqui é que existe uma questão eminentemente técnica, quase cartorial, se é que eu posso usar o termo, e existe outra questão que é filosófica, que tem a ver com democracia. Claro. E eu acho que o legal dessa conversa é conseguir separar um do outro, para você conseguir separar as sementes e a polpa daquela fruta. Você não quer comer a semente, você quer comer a polpa. Tem muita polpa nesse termo, mas as sementes é tipo uma melancia. Sementes distraem. Embora tenha melancia sem semente hoje em dia. Mas enfim, o ponto é esse. Eu acho que tem uma questão democrática do voto, do sufrágio, como chamavam os romanos, que é muito essencial porque a gente chama de democracia. Então todo mundo que é um democrata, porque a democracia ela parte hoje quase que um princípio universal. Todo mundo coloca como um valor supremo. Ok, não vamos nem discutir isso nesse podcast. Mas o ponto é, o voto enquanto uma questão democrática, ele deixa de ser árido, ele volta a ter vida. Sem dúvida. Viva, esse né? é o olhar importante. Esse é o olhar importante. Importante é quem é o cliente. Exato. Né? Quem é que deveria ser o centro da nossa preocupação? É o eleitor. Exato. E o candidato, claro, que é aquele que se propõe a representar o eleitor. É o demos. Isso. É o que a gente chama de demos, Exatamente. é a população. E aí, o que nos traz preocupação? Talvez vocês tenham visto recentemente, uns 2 ou 3 meses atrás, o Datafolha publicou uma pesquisa. Né? E nessa pesquisa, eles identificaram quem confia muito, quem confia pouco, quem não confia e quem não tem nada a dizer ou não sabe. Né? E a minha preocupação é que quem confia pouco ou não confia dá um total de 55%. Ou seja, mais da metade das pessoas confiam pouco e não confiam. Ora, nós temos que superar essa dúvida. E nós não vamos superar essa dúvida fazendo vídeos de marketing. Perfeito. Nós vamos superar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, que é conversando. Se eu puder somar, me parece que quando existe esse percentual tão elevado de incrédulos, se é que eu puder ser esse termo, você elege o tiririca, o hipopótamo, cacareco. Bom ponto. Vai-se embora. Macaco Simão. É o niilismo, é a tradução do niilismo. De fato, é não acreditar, ou acreditar no nada, ou isso não presta, ou não vai para frente. Nós temos essas distorções, todo mundo perde. Claro. E qual que é o motivo que se justifica para não acreditar? Então, quais são as brechas aí? Regis, eu me incluo, nós técnicos, nós temos esse desafio. Quer dizer, hoje a tecnologia permeia todas as atividades, mas a tecnologia é algo misterioso, né? Que nos leva muitas vezes, você que gosta da filosofia, às conclusões míticas, ou seja, que não tem sustentação na base técnica. Então, eu acredito que nós técnicos ainda não conseguimos construir uma comunicação adequada para dar tranquilidade às pessoas. Então, não resolve o problema quando nós, na área técnica, né, seja aquelas pessoas que estão lá dentro da administração eleitoral ou as pessoas que estão de fora, do nosso lado aqui, procurando contribuir, não é uma discussão de mais segurança, menos segurança. Se eu tenho 2 ou 37 camadas de segurança, você pode ter infinitas camadas de segurança. Quer dizer, o que está claro é que esse discurso é seguro porque não está ligado na internet, é seguro porque eu estou dizendo que é seguro. Ele não resolveu. As pessoas, elas precisam de algo mais. Não convence.
Não convenceu? Eu não sei explicar por quê. Mas o fato concreto é que... A narrativa não bate, né? Assim, as pessoas precisam de algo mais. Sim. A gente usa muito isso na medicina de uma forma bastante expressa que, embora possa parecer bizantino, o que eu vou falar faz muito sentido. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Perfeito. Então, o fato da gente não conseguir comprovar que não tem como, não quer dizer que não tem como. Quer dizer que a gente não conseguiu. Ponto. Sim. E a gente não consegue várias coisas hoje em dia. Não é não conseguir que prova alguma coisa. Então, tem sempre uma razoabilidade da dúvida que não é um ultraceticismo. Não estou aqui duvidando se a gente existe. Não é isso. Não se trata desse... Ao mesmo tempo, eu acho que tem um problema. Boa. Tem uma coisa chamada filosofia da tecnologia. Geralmente em Stanford os caras desenvolvem esse tipo de pesquisa. Legal. E dentro dessa abordagem, a tecnologia sempre parte do pressuposto de que ela é benéfica em toda a área. De alguma maneira, toda a área que engloba a tecnologia deu um avanço. E parece que a suspeita da urna está justamente na suspeita desse pressuposto. A vacina está nesse mesmo patamar que você falou. De outro modo, Boa mas analogia. sim. Boa De analogia. certa forma, quer Claro. dizer, como resolver isso? O discurso da ciência sana os problemas do mundo. Muita calma nessa hora, cara pálida. Essa analogia, legal, William. E aí a analogia está ótima. Por quê? Porque nós, que não somos os estudiosos do detalhe da tecnologia, a gente cria certas ilusões, certas aspirações. Até para nos dar conforto, a gente diz, olha, a tecnologia é perfeita, a tecnologia resolve, a vacina é 100% eficaz, a urna é 100% segura. Por quê? Porque se imagina, especialmente aqueles que divulgam, que numa boa parte das vezes essas lideranças que divulgam informações não têm a formação técnica necessária para falar do que estão falando. Então, a primeira impressão, é uma impressão, né? Não é uma convicção, mas a primeira impressão é, se eu sou um cidadão aqui, estou vendo lá um líder, um presidente de uma entidade, um diretor de uma Anvisa ou de um ministro da Saúde, falando com ênfase sobre algum aspecto tecnológico, se eu olho para eles, mas esse cara está falando um assunto que ele não conhece. Eu estou com a impressão que esse cara está me enrolando. Ora, quando essa sensação é transmitida, o que acontece? Acontece o oposto do que se deseja. Então, aquela construção de confiança, ela é destruída. Então, eu acredito que esse é um dos problemas. O outro aspecto é aquele que você comentou, William, que é essa filosofia da tecnologia. Nós precisamos compreender que não há perfeição na tecnologia, como não há perfeição na natureza. Do ser humano. Não há perfeição. Então, eu tenho um equipamento aqui, microfone, ali o mixer de vídeo, que ele está ali, a mesa de som. São equipamentos. São equipamentos? Haverá falhas. Tem menos, já teve mais aqui, mas tudo bem. Claro, evoluímos, as taxas são melhores. Exato. Mas não podemos partir da premissa que há perfeição Sem no dúvida. hardware. Também Se não houvesse, você não teria mutações na natureza. Claro. A imperfeição faz parte do desenvolvimento e da transformação. Perfeito, exatamente. Então Leva essa é a a gente pros mensagem que eu estou históricos. querendo provocar, que é exatamente isso, Regis. Ou seja, tem equipamento, tem falha de hardware. Tem programas, tem falha de software. Há pessoas operando essas coisas, há erros humanos. 95% das quebras de segurança, essas que a gente vê, invadiu a empresa, invadiu a Microsoft, invadiu o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 95% nasce de falhas humanas. Esse é o primeiro ponto. A outra estatística que é muito contundente é quase 70% dessas invasões têm origem interna às organizações. Isto é fato estatístico. Ora, quando vem uma autoridade e diz, não, mas a urna eletrônica não é ligada na internet, logo um hacker não será capaz de invadi-la jamais. E ele está convicto, ele não está falando isso
Ele está convicto. Alguém explicou isso para ele, ele entendeu. Ele só está esquecendo que isso representa 30% do problema. Os outros 2/3 do problema estão dentro de casa. Achei engraçado, porque quando uma pessoa fala assim, com essa rubris, fala assim, você não está envolvido na internet, ela não pode ser invadida. Ela está dando exatamente o caminho para o hacker, que quer invadir, fala, então não é pela internet, então deixa eu ver minhas outras opções. Ela rigorosamente acabou de entregar o ouro para o bandido. E sabe o que é mais legal? Que ele aponta um problema que a gente tem no Estado. Qual? Vários. Que é um problema de processo interno, que é a accountability. Bom ponto. Que é a auditoria. Você Bom fala, ponto. De repente o trânsito do Estado não funciona, a polícia do Estado não funciona, a saúde do Estado não funciona, o esgoto do Estado não funciona, mas a urna, essa é de primeiríssimo mundo. Eu como libertário. Muito bom ponto que você levantou aí. Cara, é o mesmo problema estatal. É isso. Não funciona, porque o processo interno é mal feito e você não tem accountability. Nenhuma. Não tem uma bela auditoria sendo feita, não tem gente sendo punida por processo que der errado. E punido financeiramente, negou. A empresa não vai pra frente, velho. E acabou, e você vai perder o contrato. Agora, como é o Estado que faz, gera esse problema. Por que a gente não tem auditoria nisso? Você faz uma excelente pergunta. Eu percebi que você quer me encurralar. Jamais. Eu vou tomar um golinho. Cara, jamais. Não. Porque surgiu aqui, e como ele levantou a bola pra descer no Estado, eu já dei no meio do Estado. Estou entrando na defesa, tranquilo. Olha, a pergunta é fundamental. Mas mais do que essa pergunta, na mesma linha de raciocínio que você acabou de construir, o desafio primeiro é: quem é o meu cliente? Voltamos, sim. O meu cliente é o eleitor. Esse eleitor está confiando naquilo que eu estou fazendo? A resposta hoje é não muito. Mais da metade confia pouco ou não confia. Adianta eu tentar manipular a estatística, como fez a Folha? Não adianta. Não adianta eu dizer, eu vou somar quem confia muito com quem confia pouco. Olha, tem uma opção de gente que confia. Não, grande, você tem que somar quem confia pouco com quem não confia. Né? Mas é uma desonestidade intelectual que beira o ridículo. Pois é, e aí isso, na hora que o sujeito, que é um veículo importante, distorce uma pesquisa tão importante, ele acha que está construindo valor, mas ele está contribuindo para esta desconfiança crescer. Ora, na hora então que a gente entende, isso não é só governo, a gente quando trabalha com empresas é sempre o mesmo conceito. Quem é o cliente? O que é importante para o cliente? Confiança é importante para o cliente. Adianta eu ficar fazendo discurso técnico de segurança? Claro que não. Como é que você constrói confiança? Você traz outras cadeias de confiança. Né? Nós temos aqui uma relação de confiança que nos foi transmitida pelas pessoas que são amigos comuns, não é isso? Ora, como é que eu vou dizer, William, cara, esse troço é legal. É legal? Por que é legal? Olha, porque além de eu estar dizendo que é legal, olha que interessante, essa urna eletrônica foi certificada pelo Inmetro. Hoje não é. Eu disse para eles, olha, isso eu falei para eles lá, tenho vários amigos lá, falei, olha, vocês têm que deixar de ser vidraça. Eu gosto de dar o exemplo da balança da padaria. Você vai na padaria, eu gosto de comprar mortadela, pãozinho. O rapaz pesa lá a mortadela na balança. Bem na frente da balança tem uma etiqueta certificada pelo Inmetro. Ora, se a sociedade, através do Congresso, achou que era importante ter uma certificação do Inmetro na balança da padaria para trazer uma cadeia de confiança independente. Terceiro confiável, né? Claro. Pô, isso é porque o seu Manuel da padaria não é honesto? Claro que é honesto, eu conheço ele há 30 anos, 40 anos, trabalhei com o pai dele. Pô, então é claro que é meu amigo. Vai roubar? Claro que não. E essa empresa aí que faz a balança? Pô, conhecidíssima, empresa internacional. E por que precisa ter uma cadeia independente de confiança? Porque isso ajuda na credibilidade da relação. Porque nem todo amigo é amigo do seu Manuel, tem todo cliente que conhece.
Então chega lá uma pessoa que entrou naquela padaria a primeira vez, vai dizer, não, tudo bem, posso comprar aqui minha mortadela porque essa balança é certificada por uma cadeia independente. Isso poderia ser feito na urna eletrônica? Claro. Outro ponto de cadeia de confiança que poderia acontecer. Antigamente a gente entrava na lojinha, na mercearia, comprava lá as coisas, uma roupa. O senhor quer nota fiscal? Quero. Você abria a gaveta, tirava um talonário de nota e escrevia a notinha na mão, você levava o seu comprovante. Então, se depois da manhã queria trocar, você tinha lá a sua notinha para trocar. A nota virou eletrônica. Como é que é a nota eletrônica? Ela é igualzinha à nota em papel. Tem o nome da loja, tem o nome da pessoa que comprou, tem a lista dos produtos, tem os precinhos e tem o total. Ora, como é que deve ser o registro impresso, né? Não, como é que deve ser o registro digital do voto? Ora, na minha opinião, para garantir a confiança do eleitor, não porque é melhor técnico, não, mas é porque o importante é trazer o eleitor para a confiança. Ora, é muito mais fácil se ele olhar na tela, depois de votar, uma cédula eletrônica. Como ele está acostumado a ver o cupom eletrônico. Hoje em dia, muitas vezes, você compra com cartão. O rapaz diz, o senhor já viu aqui na tela, o senhor quer seu comprovante? Cada vez mais as pessoas falam, não preciso do comprovante porque eu confio no sistema, mas eu vi o comprovante na tela. Né? E emitido diariamente, quantas NFS são emitidas? Hein? Claro. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? E é o que eu tenho proposto. Nós precisamos trazer cadeias de confiança, que são cadeias que as pessoas já acreditam, porque elas já convivem no seu dia a dia. E o sistema tem que se prestar a servi-las. É isso que você estava falando. Exatamente. Muito bem falado. É isso. Quer dizer, qualquer órgão da administração pública é um prestador de serviço às pessoas. Agora, no patamar de importância da democracia, que é o que você levantou, a administração eleitoral é muito importante. Mas ela tem que ter consciência da sua responsabilidade de servir ao seu cliente. Eu acho muito curioso, pegando agora, explorando a ideia do Brasil. Nós temos, diferente de todos os países envolvidos, um tribunal que se presta só a ser tribunal eleitoral, ainda que seus membros advenham do Tribunal Superior Federal. E nós temos, então, um tribunal específico para ser eleitoral, que acaba por não julgar ou não trazer justiça para lugar nenhum. É engraçado isso, como a camada de poder tende a só servir o próprio Estado. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo muito bem. Porque você tem um tribunal eleitoral, era para o tribunal se debruçar sobre o tema, e eles sumariamente denunciam já o voto. Fala, o ministro Barroso foi lá várias vezes, sou contra, isso não presta. Mas isso daqui é para ser discutido, é para ser julgado, ele se presta só a se blindar, tal qual uma burocracia cara, características de repúblicas que não tendem a não ir para frente. Mas eu volto ao seu ponto original da filosofia, né? Do pensamento, do comportamento. Outro dia estava aqui, até próximo aqui, né, que a gente mora perto, estava ali tomando uma cervejinha e um amigo que mora no Campo Belo disse, olha, estou lá com a dificuldade no meu prédio, porque tem um morador que é advogado e ele resolveu fechar a sua sacada lá da varanda, pôr um vidro na varanda. E muitas vezes essa situação acontece nos prédios, porque às vezes o condomínio, a convenção não permite. Então ele precisaria de uma autorização, porque muda a fachada e tal. Hoje em dia, imagina que esse morador que resolveu fazer essa mudança na fachada é um juiz de direito ali do fórum. E aí o condomínio não gosta, porque ele está indo contra a convenção do condomínio, e alguém resolve mover uma ação para que ele acerte o que ele está fazendo, que é errado. E vamos imaginar que por azar ou sorte, esse processo, quando sorteado lá no fórum, cai para esse juiz julgar. Então aquele juiz que alterou a fachada da sua varanda, de repente recebe um processo para ele julgar, onde ele é parte do processo. O que diz a lei? Diz, olha, esse juiz está impedido. Existe um conceito que é o impedimento.
Então, se ele estiver julgando uma causa em que ele é parte, ou qualquer pessoa próxima a ele é parte, ele é legalmente impedido. Então, esse é o conceito do impedimento. No Brasil, a gente tem essa oportunidade de avanço institucional. Por quê? Escolhemos ter um Tribunal Superior Eleitoral. Não é comum, mas escolhemos. É natural que o presidente do tribunal qualquer seja um profissional da área. Então, um ministro do Supremo, porque é um tribunal superior, perfeito. A administração eleitoral é uma atividade operacional. Sim, entendi. Técnica. Entendi. Ora, deve ser presidida por um técnico, um administrador, um engenheiro, manja de logística, que tenha 10 anos de experiência. Se você não tem, você não imagina que o cara que for ser presidente do Inmetro não entenda nada de certificação técnica, é alguém que tem alguma experiência na área. Você imagina que o cara que vai presidir a administração eleitoral seja um profissional de operação, um profissional de logística, de tecnologia da informação, né? Tenha vivido governança, gestão, tenha lá um comitê gestor, como tem um conselho de administração, ou um conselho diretor em qualquer atividade, num hospital, tem lá um conselho, para que a decisão não seja isolada. Isso é importante refletir sobre esse avanço. Para quê? Para que um juiz tenha liberdade de julgar questões que sejam apresentadas na administração eleitoral. Quando o juiz ele é ao mesmo tempo juiz e diretor da operação, na minha leitura comprometeu de leigo, ele está impedido de julgar, porque ele é ao mesmo tempo juiz e ele é ao mesmo tempo responsável. Isso, inclusive, na minha visão, protege o ministro do Supremo. Vocês vão lembrar que na eleição de 2020 teve lá algum problema no computador e aí atrasou a apuração. Verdade. De repente a gente vê um ministro, que é uma pessoa hierarquicamente de uma posição das mais altas no país, o cara é ministro do Supremo. Eu vendo a entrevista coletiva, eu fiquei constrangido. Eu disse, rapaz, que situação terrível. Um sujeito dessa envergadura, dessa importância institucional, tendo que se justificar para explicar por que o computador travou. Ele está falando sobre um assunto que ele não tem a menor noção. Então ele está tendo que repetir frases que alguém passou para ele, sem ele ter capacidade de fazer julgamento de valor, se aquilo que ele está falando faz sentido ou não. Porque ele não tem nem intuição para formar aquele juízo de valor. Então, eu estou convencido de que, se a gente tiver esse olhar focado no cliente, que é o eleitor, e a gente tiver essa reflexão institucional dos próprios ministros dizendo, olha, nós temos que proteger o presidente do TSE. Esse cara tem que ser elevado a um patamar adequado com a sua função institucional de ministro do Supremo. Ele não pode, ao mesmo tempo, porque enfraquece a sua posição, ser responsável pela operação da administração eleitoral, que é um troço técnico. Mas até onde que o ativismo judiciário não entra aí? Será que isso não é um efeito colateral que eles mesmos assumem para tomar conta e poder impor vontade própria? Olha, eu não acho, lhe digo por quê. Porque não é uma coisa nova. Eu acho o seguinte, é aquela situação em que você se vê frente a ela, porque é assim há décadas, né? É assim a nossa justiça eleitoral, acho que é 1932. 32. Então, nós vamos fazer 100 anos, né? E é assim, tem lá um tribunal e tem a operação dentro do mesmo tribunal. E essas pessoas, elas não param para fazer essas transformações, né? Eu estava aqui, antes, né, de começar, vocês perguntando como é que eu fui para o ITA, eu contando a história do brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, que é uma história fantástica, é o cara que nós temos que formar pessoas para criar uma indústria aeronáutica, né? O cara teve essa visão. Mas não são muitas as pessoas que têm essa visão de transformação do status quo. Então eu acho que toda essa discussão, essa polemização,
eu acho que é uma oportunidade de reflexão. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, claro, vai ter que passar essa eleição, evidentemente, espero que tudo corra bem, mas seria bom se a gente tivesse uma transformação institucional e uma transformação comportamental. Foco no cliente, foco na confiança do eleitor e proteção da presidência do tribunal, separando a parte operacional da parte jurídica. Porque aí o ministro-presidente do tribunal vai ter isenção para dizer: eu vou cobrar desse cara que está aí na administração. Hoje ele se sente corresponsável. Sem dúvida. E ele leva esse assunto para o lado emocional. Né? E ele acaba por advogar em causa própria. Exatamente. Esse é um pecado capital no direito, hein, William? E é um Brasil Vargas, né? Brasil Vargas, PCNs 32. Eu achei o 932, a Revolução, Revolução Constitucionalista. A Constituição de exato. 88 manteve mais ou menos as mesmas prerrogativas. Mas é curioso isso ter acontecido quando toda a questão do golpe, Getúlio, na década de 30, foi uma quebra no modelo republicano da República do Café com Leite. Sim. Então, houve tal crise que se optou por terceirizar o problema para uma corte, para que não houvessem crise daquela forma, do mesmo jeito. E parece verdade isso? Olha, o que ocorre é que, de fato, nós estamos vivendo o mundo da comunicação intensa, né, das redes sociais. E eu sinto até que nós estamos aqui sentados conversando e todos nós deveríamos estar ansiosos porque ainda não olhamos o nosso Twitter. Será que estão me mandando mensagem? Né? Então, nesse mundo da hipercomunicação, a cabeça das pessoas acelera. Hoje a gente pensa muito mais coisa, né, ao mesmo tempo, porque a gente é bombardeado. Então, por conta disso, de repente, vocês aqui no Beyond the Cage, né, estudiosos da filosofia, e vocês, de repente, resolveram falar sobre esse assunto. Né? E eu estou procurando aqui reagir de uma forma mais filosófica do que tecnológica. Né? Você está reagindo maravilhosamente. Tá Eu vou aproveitar agora e vou fazer a pergunta do nosso apoiador. Opa. Né? Que já está meio que no mesmo assunto, o Dr. Renan Zorzi. Por que quando foi criado as urnas atrás, não foi colocado desde o início um sistema de conferência, seja impressa ou não? Isso não foi pensado no projeto ou teve alguma certa imposição política? E aí, para complementar, qual que é o real empecilho para que isso ocorra hoje? Essa pergunta é fabulosa, porque, para a surpresa da maioria, sim, foi pensado. Ah, garoto, foi pensado. Então, Opa! Ou seja, essa solução já estava... E aí? Não, o problema já estava dado. É muito interessante ver que o problema estava dado. Mas quem pensou? Quem? Quem pensou? Quem pensou? O próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha! Ou seja, o time de colegas engenheiros, e por acaso havia dois na época, tanto, né, o Oswaldo Katsumi quanto o Mauro Rachioca, eram meus colegas do ITA contemporâneos, então foi um prazer de reencontrá-los lá, e dois brilhantes fizeram um belíssimo trabalho junto com outros. Estava também o Paulo Nakaya e o Antônio Ezio, que está no INPE até hoje, o Antônio Ezio. E todos profissionais muito qualificados, e a relação com eles foi muito construtiva. E as especificações funcionais da primeira urna eletrônica definiram que cada voto geraria a impressão de um comprovante. E esse comprovante seria automaticamente depositado numa pequena caixa lá, lacrada. O que não aconteceu naquele momento foi permitir ao eleitor verificar aquela impressão. Essa função ela veio depois, quer dizer, se preocupou em criar um instrumento de auditoria. Ou seja, a urna imprime cada voto, um comprovante impresso, e a ideia é que seriam sorteadas, né, estatisticamente, uma amostra, onde se faria a contagem manual daqueles comprovantes em papel, exatamente para verificar a assertividade do processo eletrônico. E por que isso? Porque tecnologia não quer dizer perfeição. Ou seja, equipamentos podem falhar, programas podem falhar. E as falhas não necessariamente serão identificadas. E aí eu divido com vocês a nossa realidade.
Será que alguém na nossa audiência tem um celular que nunca travou? Duvido. O meu celular trava cada semana. Um cartão de banco que nunca foi clonado? Ou seja, na medida em que você compreende que a tecnologia, né, é um setor da natureza que envolve aspectos, inclusive humanos, porque as pessoas que fazem a tecnologia e que operam, você parte da premissa que não há perfeição. No momento em que a gente tiver esses dois conceitos, primeiro, vou repetir sempre, o cliente é o eleitor, o cliente precisa confiar. E o segundo elemento é, a tecnologia não é perfeita, nós precisamos ter ferramentas que nos permitam validar a assertividade. E por que isso? Porque a urna não é segura, porque as pessoas que estão lá, enfim, não são boas pessoas. Não, as pessoas são ótimas pessoas, são bons profissionais, e a urna é um bom produto. É uma boa tecnologia e vem evoluindo. E quando se diz que é difícil invadir de fora para dentro, é verdade. É difícil invadir, tem muitas camadas de segurança. Agora, quando a invasão nasce dentro, não há qualquer proteção. Hoje. Por quê? Porque precisam ser divididas atividades de missão crítica. Porque as pessoas que estão lá são ruins? Claro que não. Mas porque eu tenho que chegar aqui para o William e falar, William, você está com dúvida? Estou com dúvida, você está aqui perguntando. E eu tenho que poder dizer, não adianta eu dizer, deixa eu explicar para você aqui a tecnologia. Não é a área dele, ele não vai entender nada. Agora ele vai dizer, mas por que eu devo confiar? Você deve confiar porque, olha que legal, ó, o Inmetro confia. Os caras certificaram no laboratório independente. Olha aqui, tem um comprovante do voto. Pode ser impresso, que muitos defendem em vários países, ou pode ser um comprovante eletrônico, que é a nossa proposta. E quem é que vai garantir que esse comprovante eletrônico? Quem vai garantir é lá o certificado digital. Quando você assina um contrato, você emite uma nota, você não tem lá aqueles certificados que você comprou, foi lá, fez aquele processo de identificação e tal. Pois é, então não sou só eu que estou dizendo que está tudo certinho. Olha aqui, eu trouxe esse cara para dizer que o que eu faço está beleza, e trouxe esse outro para dizer que esse comprovante que eu faço é íntegro. Então eu trago cadeias de confiança. Por quê? Porque o problema não é tecnológico. Sim, perfeito. E é engraçado isso, né? Porque, como você falou, as pessoas não conhecem a tecnologia, o aspecto técnico. E aí a dúvida vai ficando hiperbólica. Você fala, mas tem o selo do Inmetro. Mas tem o selo do não sei o que. Fala, porque eu continuo sem saber o que está acontecendo. Então parece que o único modo de resolver é tira essa merda daí. Que ninguém duvida mais, a gente vai no papel. Né? E aí a dúvida teria que ser altamente hiperbólica agora para duvidar do papel, da contagem. Né? Exato. Em última instância, essa dúvida extremada, ela não é razoável. Essa é a graça. É o clima de hoje, mas sim, é o clima de hoje. Sem a menor sombra de dúvida. Por isso que a importância de poder arrazoabilizar essa dúvida. Mas o ponto do William, ou seja, ele é muito importante. Nós não podemos aqui, como infelizmente a gente vê autoridades fazendo, dizendo, não, imprimir voto é obsoleto, é um retrocesso, é absurdo. O sujeito não pode falar isso. Por que ele não pode? Porque a Suprema Corte da Alemanha decidiu que o voto eletrônico era inconstitucional, que precisava haver uma forma independente da tecnologia para o eleitor verificar o voto. Isso é um problema de segurança? Não. Isso é um problema de confiança do cliente, que é o eleitor. Então, se vai ou não vai ter um comprovante impresso, não é porque é mais ou menos seguro. É porque vai trazer mais confiança ao eleitor. É possível trazer confiança com um comprovante em documento eletrônico? Na minha opinião pessoal, é possível. Desde que a gente explique o que está acontecendo, desde que a gente faça analogias. Ora, se eu puder dizer para o consumidor, para o William, para vocês, se eu puder dizer, olha, você lembra da balança de padaria? Lembro. Olha, eu estou usando a mesma certificação. Como é isso? Você não vê lá a etiqueta do Inmetro? Olha, aqui na urna tem a etiqueta do Inmetro. É claro que a compreensão do eleitor que é leigo
ela é intuitiva, ela é emocional, mas você consegue criar uma analogia. Você vai dizer, porra, se tem uma etiqueta lá na balança, tem uma etiqueta igualzinha aqui na urna. Pô, esse troço deve ser bom, né? O que você acha? Eu confio na balança, então confio na urna também. E o comprovante? Pô, você já recebeu o cupom eletrônico? Já. Então, aqui também tem aquele token, aquele negócio. Ou seja, você vai criando analogias para que o eleitor possa confiar. Então, o nosso desafio, desde o início, não é tecnológico. É confiança. Ele é confiança do cliente. E só para ensejar isso, já que a gente está quase terminando a primeira parte, queria colocar o seguinte: somente Brasil, Butão e Bangladesh utilizam urnas eletrônicas sem um registro confiável, vamos colocar dessa forma, impresso ou não. Até a Índia, que usa a urna eletrônica e tem 800 milhões de eleitores, é a maior democracia do mundo, fazem um comprovante impresso. Um comprovante impresso. Isso. Né? Então, será que a gente está no caminho certo? Acho que a gente vai terminar de responder essa pergunta na próxima parte. Vou deixar hoje ele botou o gancho, hein? No ar, maravilhoso. Muito mas bom. Antes de encerrar, Camara, quais são as redes, meu amigo, pra galera? @BeyondTheCavePDC. Estamos nas melhores lojas do ramo, Instagram, Facebook, tudo quanto é lugar. Curta, siga a gente, avalie a gente no Spotify, que é importante, tá, galera? Quem puder ali clicar ali nas 5 estrelinhas ajuda a gente. Não esqueçam do Apoia-se, apoia.se/Beyond, BEYOND, R$20 por mês, ajuda a manter essas luzes maravilhosas acesas, a gente trazer um convidado excepcional como esse que está aqui com a gente hoje. Então, por favor, pessoal, com todos os benefícios que já foram falados lá no começo, meu querido Carlos, a gente vai, daqui a pouco a gente volta. Então, de volta. Quem está ao vivo e tem o Apoia-se vai continuar acompanhando, não vai precisar esperar depois, mas eu já queria agradecê-lo. Sua presença maravilhosa, sensacional recebê-lo. Agradeço eu, está muito prazeroso aqui papear com vocês. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, galera, boa noite. Até mais, hein? E até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite.